O barulho seco do tiro partiu o ar tranquilo de um bairro residencial de Houston, no Texas, como se de repente o tempo tivesse parado. Era uma tarde como tantas outras, com vizinhos conversando nas varandas e crianças brincando na calçada. Mas naquele segundo tudo mudou. Jackson Oliveira, um homem negro de estatura forte, caminhava pela rua de volta do supermercado, carregando 2 sacolas de compras e o celular na mão. Ele nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Sentiu uma dor tão forte, tão distante do que já tinha sentido na vida, que parecia não ser real. O chão começou a girar, as pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos com os olhos ainda abertos, assustados. O policial responsável pelo tiro, Kevin Walker, era conhecido na vizinhança por sua postura séria, quase sempre desconfiada de tudo. Ele estava ali naquela tarde, porque alguém tinha ligado para o número de emergência dizendo que havia uma pessoa suspeita caminhando pela rua. Mas Jackson morava ali havia 15 anos. Era um rosto familiar, conhecido por ajudar os vizinhos com pequenos concertos ou até emprestar o cortador de grama. Ninguém imaginava que ele pudesse ser confundido com alguma ameaça. Enquanto Jackson caía devagar, ainda segurando o celular, o aparelho escorregou de sua mão e bateu no asfalto com um som fraco, abafado pelo burburinho das pessoas que começavam a sair de casa com expressões assustadas. O sangue se espalhou aos poucos, manchando o chão onde tantas vezes ele tinha passado a caminho do trabalho ou do parque. O olhar de Jackson encontrou o de Kevin, um olhar assustado e frio, sem palavras. Apenas o silêncio pesado de quem acabou de cruzar uma linha sem volta. Ali, naquele instante, parecia que o futuro de Jackson tinha sido arrancado. Os planos de voltar para casa, jantar com a esposa, brincar com o filho pequeno, tudo virou uma ausência que doía até em quem assistia à cena de longe. Em poucos segundos, uma tragédia pessoal se transformou em um luto coletivo. Nenhum dos presentes conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer, como se a cidade toda tivesse perdido um pouco da sua paz. Kevin Walker ficou parado ali no meio da rua, como se o tempo tivesse parado só para ele. A arma em sua mão ainda soltava um leve cheiro de pólvora, o cano apontado para o chão, mas sua mente já parecia em outro lugar. O rosto, antes duro e seguro, estava tomado por um espanto silencioso. Ele olhava para Jackson caído, sangue manchando o asfalto, e parecia não conseguir se mover. Nem mesmo conseguia explicar para si mesmo o que tinha feito. Por um instante, todo o treinamento policial, a ideia de autoridade, tudo sumiu. Restava ali só o peso de uma escolha feita em segundos, desmoronando como um castelo de cartas. O grito contido nas gargantas dos vizinhos começava a fazer eco, e Kevin sentia a cabeça pesada, como quem sente antecipadamente todas as consequências que viriam em câmera lenta. Se minutos antes alguém tivesse olhado para Jackson Oliveira, não imaginaria que ele teria qualquer encontro com a polícia naquele dia. Ele tinha saído do trabalho um pouco mais cedo, feliz porque a sexta-feira prometia ser tranquila. Jackson trabalhava como gestor em uma firma de tecnologia, num prédio alto no centro de Houston. As últimas semanas tinham sido puxadas, repletas de reuniões, prazos apertados e noites dormidas pela metade. O carro de Jackson, um sedã preto bem cuidado, era quase uma segunda casa. O ar-condicionado forte fazia contraste com o verão texano lá fora, e ele aproveitava aqueles minutos de silêncio para ouvir suas músicas preferidas. A rotina era quase sempre a mesma. Sair do escritório, passar rapidinho no mercado, depois pegar o caminho de casa. Ele nunca pensava 2 vezes sobre andar pelo bairro. Todos o conheciam, e ele valorizava a sensação de pertencimento, ainda mais com a família morando ali havia quase 15 anos. Jackson sempre achou que poderia confiar no ambiente ao seu redor.
Naquela tarde, ao parar o carro na frente de casa, ele nem percebeu a movimentação do outro lado da rua. A abordagem de Kevin foi rápida demais. Tudo aconteceu antes que Jackson soubesse o que estava sendo pedido. Um gesto simples, como tirar o celular do bolso para destrancar o portão, virou motivo para uma tragédia impossível de explicar. E ali começaram as perguntas, para as quais ninguém tinha resposta. A tarde parecia perfeita para Jackson Oliveira. Depois de tantos dias estressantes no trabalho, ele decidiu passar na casa de Dona Alzira, sua mãe, para tomar um café e entregar um bolo especial da padaria do Sr. Bento, aquela na esquina da avenida principal que todo mundo em Houston conhece. Enquanto dirigia pelas ruas largas e cheias de árvores do bairro River Oaks, Jackson sentia um alívio, quase como se voltasse para o tempo de infância. Lembrou do cheiro de bolo assando na casa da mãe, das tardes jogando dominó com os tios, das conversas sem pressa na varanda. Tudo o que ele queria naquele momento era reviver um pouco dessas memórias simples. No banco do passageiro, o bolo bem embalado, ele já se imaginava entrando pela porta da frente e ouvindo a voz calorosa de Dona Alzira perguntando das novidades. Ali, protegido pela paisagem calma e pelos jardins bem cuidados, era difícil imaginar que algo ruim pudesse acontecer. Carros importados passavam devagar, moradores regavam os gramados e o céu seguia claro, quase sem nuvens, típico do fim de primavera texano. Mas o que Jackson não sabia é que, pouco atrás dele, Kevin Walker patrulhava aquelas ruas com uma desconfiança enraizada. Aquele bairro, tão protegido e cheio de regras, fazia com que a presença de alguém fora do padrão esperado, especialmente um homem negro num carro de luxo, chamasse atenção. A cada quadra, Kevin lançava olhares enviesados pelo retrovisor da viatura, sentindo uma inquietação difícil de explicar, como se aquele carro preto destoasse demais do cenário. Para ele, bastou aquele detalhe para ligar um alerta. A patrulha, antes rotineira, virou perseguição silenciosa. O policial desacelerou, observando cada movimento de Jackson, pronto para interpretar qualquer passo fora do normal como um perigo. Esses minutos, que para Jackson eram só um descanso merecido antes do café na casa da mãe, para Kevin tornaram-se um exercício de vigilância. E assim, no meio de tantas casas enormes e muros bem pintados, a sensação de conforto do bairro revelou um lado bem mais frágil. Em questão de segundos, todos os símbolos de segurança se perderam no contraste de olhares que, naquele cruzamento entre duas avenidas tranquilas, mudariam para sempre a rotina daquela comunidade. Kevin Walker não encontrou qualquer motivo real para parar Jackson Oliveira naquela tarde. Mesmo assim, ligou a sirene da viatura e posicionou o carro de polícia bem atrás do sedã preto de Jackson. As luzes vermelhas e azuis cortaram a tranquilidade da rua, chamando a atenção de quem passava, mudando o clima em questão de segundos. A rotina pacata do bairro de River Oaks foi substituída por uma tensão quase palpável, como se todos soubessem, de repente, que algo grave estava prestes a acontecer. Jackson encostou o carro, sem entender o motivo da abordagem. Respirou fundo, lembrando de todas as conversas que já tivera com amigos e familiares sobre como lidar com batidas policiais nos Estados Unidos. Não fazer movimentos bruscos, manter as mãos à vista, ser educado. Pegou os documentos devagar do porta-luvas, já antecipando o que seria pedido. Quando Kevin se aproximou, sequer se apresentou ou explicou o motivo da parada. Pelo contrário, falou alto e exigiu os documentos de maneira ríspida, com um tom que parecia menos um pedido e mais uma ordem. Mesmo assim, Jackson entregou tudo com calma, tentando manter o controle. Disse boa tarde, senhor, e explicou que morava ali mesmo, apontando para a casa a poucos metros dali. Falou que estava voltando da padaria. Só queria jantar com a mãe, como fazia quase todo fim de semana. Mas Kevin sequer olhou nos olhos de Jackson.
Pegou os documentos de forma brusca, inspecionou sem muito interesse e continuou olhando Jackson de cima a baixo como se procurasse algo que justificasse sua desconfiança. Todo o conhecimento de Jackson sobre os procedimentos corretos não adiantou. Percebia claramente que aquela situação não era sobre trânsito, nem sobre checagem de documentos. A postura do policial era carregada de preconceito, algo quase impossível de disfarçar. Não havia espaço para diálogo honesto ou justiça naquela esquina. O desconforto de Jackson aumentava a cada segundo que Kevin ficava calado, plantado do lado do carro, criando um clima de ameaça constante. Vizinhos começaram a sair discretamente para observar a cena à distância, uns filmando com o celular, outros apenas assistindo, inquietos. Naquele momento, Jackson entendeu que, por mais correto ou educado que fosse, havia situações em que a cor da sua pele sobrescrevia qualquer argumento de respeito ou cidadania. Enquanto Kevin Walker continuava analisando os documentos de Jackson Oliveira com uma demora que não tinha explicação, o clima ao redor ficava cada vez mais tenso. Vizinhos já se amontoavam discretamente, olhando por trás das cortinas ou de longe, e alguns já registravam tudo com o celular. Parecia que cada movimento era observado e julgado, mas mesmo assim, ninguém se aproximava para ajudar. No fundo, todos sentiam o desconforto crescer, mas o receio de se envolver era maior do que a vontade de intervir. Kevin, mesmo tendo em mãos a carteira de motorista e o comprovante de residência, não parava de lançar olhares desconfiados para Jackson. Começou então a fazer perguntas para as quais a resposta era óbvia. O que ele estava fazendo naquele bairro, por que dirigia aquele carro, se realmente morava naquela casa. Era uma sequência de questionamentos que, apesar do tom oficial, deixava claro. O policial não estava ali buscando justiça, mas sim reafirmando uma suspeita baseada apenas na aparência. Jackson, desgastado pela situação, manteve a calma. Já tinha passado por constrangimentos parecidos antes, mas nunca daquela forma. Inspirando fundo, respondeu cada pergunta de novo, do mesmo modo calmo. Explicou que só estava indo visitar Dona Alzira, sua mãe, e que aquela era sua rotina habitual. Disse até que o bolo no banco do passageiro era para ela, tentando mostrar normalidade onde só havia desconfiança. Mas, para cada palavra, sentia o clima piorar. Cada explicação era recebida com um olhar ainda mais duro e um suspiro de impaciência por parte de Kevin. A cena, que para Jackson era só mais um lembrete duro do preconceito estruturado, para Kevin parecia um teste de poder. Não importava quão pacífico Jackson fosse ou quantas vezes repetisse que morava ali, os gestos mais simples eram interpretados pelo policial como desafio, como se só o fato de Jackson questionar sua suspeita fosse prova suficiente de algo errado. Esse ciclo de perguntas sem sentido e respostas cada vez mais tensas rapidamente esgotou qualquer margem de diálogo. Restava a Jackson apenas a esperança de que, mantendo a disciplina e a postura tranquila, tudo terminasse sem que o pior acontecesse. O clima densamente carregado parecia prestes a explodir a qualquer instante. Kevin Walker, sentindo sua autoridade questionada simplesmente porque Jackson mantinha o tom calmo e não demonstrava submissão imediata, adotou um tom ainda mais hostil. Os olhos dele deixaram de disfarçar a irritação e, num rompante de impaciência, ordenou com voz alta que Jackson saísse do carro. Não foi apenas um pedido, era um comando carregado de ameaça, do tipo que deixa pouca margem para discordância. Disse algo como, desça do carro agora, deixando claro que não aceitava qualquer recusa. Jackson sabia que aquela ordem era arriscada. Ficar dentro do carro poderia ser interpretado como desafio, mas sair tão de repente, sem movimentos suaves, também carregava seus perigos.
Então, com todo o controle que tinha, sinalizou com calma que ia descer, mantendo as mãos visíveis em todo momento e falando devagar, quase como se narrasse cada passo para não assustar o policial. Abriu a porta com cuidado, saiu com postura firme, olhando direto nos olhos de Kevin, sem baixar a cabeça, mesmo carregando um medo que só crescia. Ao invés de desarmar a tensão, a atitude de Jackson apenas alimentou ainda mais o senso de ameaça de Kevin. O policial começou a fazer perguntas agressivas, cada tom mais alto que o anterior, e usava palavras que insinuavam que Jackson estava escondendo alguma coisa. Mandou que ele colocasse as mãos na cabeça e ficasse de costas. Enquanto isso, os celulares dos vizinhos continuavam filmando, capturando cada momento de humilhação e desconfiança. O cheiro do bolo, que escapava da embalagem sobre o banco do passageiro, agora soava ainda mais irônico naquele cenário absurdo. Jackson tentou explicar outra vez que estava ali só para visitar Dona Alzira, mas suas palavras foram cortadas por novas exigências do policial. Para Kevin, qualquer gesto, mesmo os mais cuidadosos, pareciam prova de resistência. Era como se tudo o que Jackson fizesse fosse reinterpretado como afronta. O simples ato de exercer um direito, de mostrar educação e dignidade, virou mais um ponto de atrito, mas um motivo para Kevin exibir força desnecessária. O bairro inteiro parecia imóvel, preso naquele instante, enquanto a dignidade de Jackson era empurrada cada vez mais para fora das fronteiras do respeito. Jackson, agora, do lado de fora do carro e encarando a rua calma onde cresceu, sentiu finalmente o limite da paciência se romper. Ele não esmoreceu diante de Kevin Walker. Olhou firme nos olhos do policial, mantendo os ombros retos, e falou com a voz serena, mas carregada de autoridade. "Isso aqui é abuso", disse, alto o bastante para que os vizinhos pudessem ouvir. Não era só indignação. Era também a postura de quem já liderou equipes, enfrentou situações delicadas e construiu anos de respeito trabalhando naquela empresa de tecnologia no centro de Houston. Jackson sabia que naquele momento precisava se posicionar, não só por ele, mas por tantos outros que também já tinham passado por situação parecida, calados. Os celulares dos vizinhos capturavam tudo em silêncio e o ar parecia pesado ao redor. Kevin, ao perceber que Jackson não recuaria fácil, começou a perder ainda mais o controle. O policial se recusava a dar qualquer resposta razoável, deixando claro que sua atitude não era sobre segurança, mas sim sobre reafirmar um poder que naquele instante lhe escapava. A reação veio de forma ainda mais violenta. Kevin gritou, insultos racistas, palavras duras e ofensivas, na tentativa de humilhar Jackson diante de todos. Não havia mais disfarce. Qualquer pretexto sobre suspeita já tinha caído por terra. O policial queria apenas ferir, querendo provar que ali era ele quem mandava. Jackson sentiu nos olhos a mesma dor que tantos outros já sentiram antes dele, um sentimento de revolta misturada com impotência. Ali não havia espaço para diálogo, nem possibilidade de resolver a situação na base da conversa ou da razão. O que Kevin mostrava era só ódio, puro e simples, sem máscaras ou desculpas. Jackson, então, tomou a decisão de se proteger da única forma possível naquele instante. Falou ainda mais alto, para que todos os vizinhos ouvissem dizendo que estava sendo vítima de racismo, que estava ali, desarmado, visitando a mãe e pedindo respeito. A cada palavra, levantava as mãos e olhava para os celulares do público, sabendo que aquelas imagens talvez fossem o único testemunho verdadeiro de tudo aquilo. A percepção de Jackson mudou ali na calçada, debaixo daqueles olhares. Já não. Era mais um diálogo, era sobrevivência. No meio daquela confusão, Jackson sabia que se não registrasse tudo, as versões oficiais poderiam distorcer o que realmente estava acontecendo. Sem levantar a voz, avisou em voz alta.
Vou pegar meu celular para gravar, está no meu bolso. Movendo-se devagar, colocou a mão no bolso de trás, tentando mostrar transparência para Kevin e para todo mundo que olhava. Era um gesto natural, algo que tantas pessoas já fizeram em situações parecidas, não por provocação, mas por medo e necessidade de se proteger. Para Kevin, já tomado pelo nervosismo, aquilo foi a gota d'água. A mão de Jackson indo ao bolso não foi vista como um ato de cautela, mas como se fosse um ataque, uma ameaça direta. Os olhos do policial, borrados pelo preconceito, procuravam só uma razão, por menor que fosse, para justificar a violência. Tudo se desenrolou em questão de segundos, rápidos demais para quem assistia e eternos para quem vivia. O disparo ecoou pelo bairro, interrompendo de forma brutal qualquer esperança de diálogo ou reconciliação. O barulho seco deixou as ruas do River Oaks em choque. Jackson nem teve tempo de mostrar o celular. O impacto veio rápido, um golpe frio e decisivo. Seu corpo tombou na calçada, o bolo ainda no banco do carro, a embalagem manchando pouco de sangue. As pessoas ficaram imóveis, sem acreditar no que acabavam de testemunhar. A viatura continuava com as luzes piscando, criando um contraste estranho com a cena de tragédia. Algumas pessoas começaram a gritar, a chorar, outras passaram a discutir indignadas, ansiando por uma explicação. Os celulares, antes gravando por precaução, agora capturavam um crime ao vivo, uma vida tirada sem justificativa. O clima sereno do bairro não existia mais, substituído por caos, lágrimas e sensação de impotência. Nada poderia trazer Jackson de volta ou apagar os anos de dedicação, carinho com a família e respeito conquistado. Naquele pedaço da calçada texana, o sangue de Jackson era o retrato vivo de uma sociedade ainda marcada por injustiça. Restava agora aquelas imagens, a revolta dos vizinhos e o silêncio de quem nunca acreditou que aquilo pudesse acontecer tão perto de casa. O barulho do tiro atravessou River Oaks como uma onda, invadindo casas, assustando famílias e deixando no ar um silêncio quase tão pesado quanto o próprio disparo. Não durou muito esse silêncio. Logo as portas se abriram, passadas apressadas, ecoaram nas calçadas, e aos poucos mais moradores apareceram do lado de fora, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Algumas pessoas correram para as janelas, abriram as persianas com mãos trêmulas, enquanto outras já estavam coladas nos celulares, ligando para o número de emergência e tentando explicar, entre soluços, que alguém tinha sido baleado ali, mesmo no centro do bairro, onde sempre acreditaram estar protegidos de qualquer tragédia. Em menos de 5 minutos, chegaram as primeiras ambulâncias e viaturas da polícia de Houston. Sirenes e luzes tomaram conta das ruas, aumentando a sensação de confusão. Parentes e vizinhos de Jackson, entre eles Dona Alzira, começaram a se aproximar e logo perceberam, horrorizados, a gravidade da situação. Os socorristas tentavam reanimar Jackson, mas cada segundo aumentava a dúvida de que haveria esperança. O bolo estava esquecido num canto do carro, rachaduras já aparecendo na embalagem, quase como um símbolo silencioso de tudo o que tinha sido interrompido. Enquanto isso, Kevin Walker, suando frio, falava rápido no rádio da viatura. Inventava e frases, distorcia detalhes, dizia ter visto Jackson sacar algo suspeito, mencionava suposto comportamento agressivo. Tentava justificar seu ato em palavras apressadas, talvez para convencer seus superiores, talvez só para convencer a si mesmo. Só que dessa vez não adiantava. Dezenas de vídeos e testemunhas mostravam outra história, revelando para todos que o que aconteceu ali não tinha nada a ver com ameaça real, e sim com intolerância. A cena ali virou ponto de encontro de uma comunidade inteira que até então se mantinha distante umas das outras, preferindo esconder a vida atrás dos portões caros das mansões.
Mas agora todos estavam expostos, não só pelo sangue de Jackson na calçada, mas também pela culpa de quem viu tudo e só conseguiu registrar, nunca impedir. O medo do que viria a seguir se misturava com a raiva e a decepção, marcando para sempre a tranquilidade daquela rua do Texas. Enquanto os paramédicos tentavam em vão salvar Jackson na calçada de River Oaks, os policiais começaram a coletar informações para montar o relatório do ocorrido. No meio daquela correria de sirenes, vozes exaltadas e flashes de celulares, chegou ao local o chefe de operações do Departamento de Polícia de Houston, o capitão Sérgio Ramírez. Com mais de 30 anos de serviço, Sérgio tinha experiência de sobra para sentir quando algo estava errado e logo, quando pegou os documentos de Jackson, ficou intrigado. A carteira de identificação não deixava dúvidas. Ali, sob o nome Jackson Oliveira, havia um símbolo oficial do governo, seguido das credenciais que só eram entregues a pessoas em cargos de responsabilidade nacional. Sérgio percebeu no mesmo instante que Jackson não era um morador comum, ou apenas mais uma vítima nas estatísticas da violência policial. Ao contrário, Jackson ocupava um cargo estratégico no centro administrativo do governo federal, atuando como diretor de segurança da Agência Nacional de Tecnologia, uma posição que conferia acesso a informações privilegiadas e contato frequente com autoridades do país inteiro. O impacto da descoberta foi imediato. Bastou que Sérgio murmurasse umas poucas palavras para os colegas a seu lado e o rumor começou a circular entre os presentes. Os jornalistas da televisão local, que já haviam chegado para cobrir o tiroteio em um bairro chique, agora ligavam freneticamente para as redações. Políticos, chefes de departamentos e analistas do governo começavam a receber mensagens apressadas. A morte de Jackson Oliveira era muito mais do que mais um caso de abuso policial. Era uma ameaça diplomática e política enorme. A tensão tomou conta do local. Kevin Walker, que minutos antes tentara se justificar com frases vagas e distorcidas, empalideceu ao ouvir o burburinho. O suor escorria pelo rosto e as palavras pareciam lhe faltar. Entendia naquele segundo a encrenca gigantesca em que se metera. Não tinha mais a quem recorrer, nem como ocultar o que havia feito, porque agora havia interesse de gente poderosa e pressão vindo de todos os lados. O olhar dos colegas de farda mudou. Deixava claro que dali em diante não haveria camaradagem fácil, nem espaço para proteger ninguém. O cerco se fechava e o caso deixava de ser apenas um drama do bairro. Tornava-se um problema nacional, impossível de varrer para debaixo do tapete. O Hospital Hermann Memorial, um dos maiores de Houston, virou nas primeiras horas dessa noite uma espécie de quartel-general da imprensa e das autoridades. Dentro, Jackson Oliveira era conduzido por corredores frios e cheios de equipamentos, cercado por médicos que se desdobravam para tentar salvar sua vida. Fora dali, a notícia já corria com a velocidade de um incêndio em tempo seco. Não eram apenas os moradores do bairro atentos, chefes de gabinete, ministros e até representantes do governo federal telefonavam direto para a central policial, querendo detalhes, explicações e agilidade. Cada ligação parecia trazer novas exigências ou uma cobrança ainda maior. O Departamento de Polícia de Houston, acostumado a tratar de casos rumorosos de vez em quando, simplesmente não estava preparado para aquela avalanche de demandas e olhares atentos. No próprio quartel da polícia, telefonistas não davam conta das dezenas de chamadas vindas de Washington, Austin e outras capitais importantes. E-mails com urgente no título pipocavam a cada minuto.
Ninguém queria ser pego desinformado, e todos temiam o risco de que qualquer deslize pudesse significar o fim da carreira ou até problemas maiores para a corporação e para os políticos envolvidos. Até mesmo o prefeito de Houston, Samuel Jensen, apareceu no hospital, dando declarações cautelosas para uma imprensa cada vez mais agressiva. Aos poucos, o episódio já não era mais tratado como uma ocorrência policial qualquer. O jeito como todo mundo comentava nos corredores, inclusive seguranças e funcionários do hospital, mostrava que algo muito maior estava em jogo. Era como se a cidade tivesse perdido a inocência e entendido o tamanho do estrago. Bastaram poucas horas para os principais telejornais de Dallas, Nova York e até de Los Angeles abrirem espaço em seus noticiários para detalhar o caso. Kevin Walker, que até o fim daquele dia parecia apenas mais um policial, agora estava paralisado pelo medo. O nome dele começou a aparecer nas redes sociais, misturado a hashtags exigindo justiça e investigações sérias. As pessoas comentavam revoltadas sobre o histórico de Jackson, lembrando que ele passara boa parte da vida ajudando a proteger o país em situações de risco. A crise já não era sobre um bairro nobre, mas sobre princípios, racismo e responsabilidade de quem deveria garantir a segurança de todos. O caso de Jackson arrastava promotores, chefes de polícia, vereadores e até o governador para o olho de um furacão político que ninguém ali imaginava enfrentar naquela semana. Mesmo com toda a mobilização, os leitos de alta complexidade do Hospital Hermann Memorial viram seu limite sendo testado naquela noite. A equipe médica se revezava em plantões, tentando todos os recursos que a medicina moderna podia oferecer. Dr. Miguel Tavares, o chefe da cirurgia de emergência, conversava baixinho com os enfermeiros a cada tentativa de reverter o quadro de Jackson Oliveira. Lá fora, familiares e colegas aguardavam qualquer notícia positiva, enchendo as salas de espera com olhares aflitos e mãos unidas em preces silenciosas. As horas passavam lentas, arrastando junto cada esperança. O clima no hospital era de tensão pura, tanto pelo peso do paciente que ali defendia a vida, quanto pela presença constante de jornalistas, assessores governamentais e autoridades públicas, todos tentando saber em tempo real o desfecho do caso. Mas havia coisas que nem o melhor médico podia controlar. Os ferimentos tinham sido muito graves e o corpo de Jackson, por mais forte e resiliente que fosse, não resistiu ao impacto. Quando o relógio marcou pouco mais de 4 horas desde o ocorrido em River Oaks, o hospital confirmou oficialmente a morte de Jackson Oliveira. O anúncio foi feito de forma rápida, em um comunicado triste que foi imediatamente repassado para os familiares e, em seguida, para as autoridades e imprensa. Lágrimas, gritos de indignação e uma sensação de vazio dominaram a sala de espera. A mãe de Jackson, Dona Alzira, foi amparada por vizinhos e amigos, sem conseguir compreender como a visita do filho, num sábado à tarde, tinha se transformado numa tragédia nacional. A notícia espalhou-se como pólvora. No centro administrativo da Agência Nacional de Tecnologia, colegas interromperam reuniões, caíram em prantos nos corredores e trocaram abraços silenciosos. O grupo de amigos mais antigos, gente que havia estudado com Jackson na Universidade do Texas ou servido ao lado dele em projetos importantes, não conseguiu aceitar que aquele fim fosse real. Mensagens e homenagens começaram a surgir nas redes sociais ainda na noite de sábado, enquanto lideranças de todo o país e até de fora dos Estados Unidos enviavam notas de pesar e exigiam providências imediatas. O luto foi atravessado por uma raiva enorme. Era difícil aceitar que tudo aquilo vinha, sobretudo, do preconceito e da incapacidade de enxergar a humanidade no outro. Não era só tristeza,
Era também uma cobrança silenciosa, um apelo coletivo para que aquilo não fosse em vão. No centro nervoso da Agência Nacional de Tecnologia, o clima era outro desde o anúncio. Naquela manhã de domingo, antes mesmo do sol iluminar as janelas dos prédios do centro de Washington, reuniões de emergência começaram a tomar forma ao redor das mais longas mesas da agência. Ligados em teleconferências, integrantes espalhados pelo país buscavam entender o que poderia ser feito diante de tamanha tragédia. A sala principal, normalmente marcada pelo ritmo acelerado e pela rotina de decisões sérias, estava tomada por um silêncio tenso, só interrompido pelo som nervoso das notificações nos celulares e dos murmúrios entre colegas descrentes. Dentre todos, a figura de Laura Beckford, uma das líderes mais respeitadas da agência há mais de 20 anos, saltava aos olhos. Laura era conhecida por ser dura, mas também justa e protetora dos seus. Ela sentia a perda de Jackson como uma punhalada nas próprias convicções. Liderou durante anos batalhas importantes pela diversidade dentro do serviço público, acreditando que a força da agência vinha justamente da riqueza de experiências de cada um dos membros. Agora, ver um dos seus mais brilhantes diretores perder a vida por causa de intolerância e violência absurda parecia um golpe pessoal, daqueles difíceis de superar. Laura balançou a cabeça, segurando a emoção, mas não escondeu a voz embargada. Durante seu discurso inicial diante dos colegas, não podemos deixar isso em branco. Não é só sobre nós, é sobre cada pessoa que anda com medo neste país. Esse sentimento se espalhou pelos corredores e inspirou os demais. Os funcionários da agência de todos os setores se sentiram envolvidos por uma mesma urgência. Não sabiam ainda como, mas todos estavam determinados a agir. A resposta da Agência Nacional de Tecnologia foi além de notas oficiais, telefonemas para o Congresso, reuniões com líderes comunitários, convocações de entrevistas para explicar em detalhes como Jackson era mais do que um nome. Era uma referência de competência e humanidade. A pressão política só cresceu. Ninguém se sentia confortável com silêncios ou tentativas de abafar o ocorrido. Laura e outros operadores começaram a articular reuniões com chefes de gabinete, senadores, jornalistas e advogados de direitos civis. Ficava claro, depois daquela madrugada, que essa luta pelo reconhecimento da verdade e por justiça não tinha volta. O compromisso era firme e inegociável. Dessa vez, a verdade viria à tona, doa a quem doesse. As horas passavam e Washington se agitava com o movimento intenso da Agência Nacional de Tecnologia, pressionando todos os cantos do poder público. Laura Beckford, incansável, fez questão de entrar em contato com os principais governadores do país. Ela falava diretamente, deixando claro que a agência e todos os que a apoiavam não aceitariam respostas prontas ou investigações superficiais. Prefeitos das principais cidades, parlamentares em missão em outros estados, chefes de escritórios jurídicos, ninguém escapou das ligações e dos pedidos urgentes. No Congresso, grupos inteiros começaram a discutir não só o caso de Jackson, mas também a urgência de rever protocolos de abordagem policial em qualquer comunidade, seja rica ou pobre. Aquela manhã de segunda-feira trouxe outra onda de pressão, dessa vez vindo do Judiciário Federal. Advogados de direitos civis e representantes da agência montaram um dossiê detalhado com depoimentos, vídeos enviados pelos moradores de River Oaks e até perícia independente encomendada às pressas. Queriam garantir que nenhuma brecha permitisse um resultado injusto. Cada nova tentativa de negar ou desviar informações era recebida com respostas rápidas e ameaças de divulgação pública. Ninguém se arriscava a encobrir qualquer evidência, pois sabiam que, desta vez, o escândalo era grande demais para ser abafado.
Enquanto isso, Houston virou alvo do interesse do país inteiro. Ruas centrais começaram a ser ocupadas por protestos, faixas pedindo justiça e transmissões ao vivo pelo celular, que iam direto para as redes sociais. No noticiário, os rostos de Jackson e Kevin Walker ocupavam espaços lado a lado, enquanto especialistas de várias áreas discutiam o peso daquele julgamento iminente para a educação e a democracia americanas. Toda a cidade sentia o impacto, transformando o bairro de River Oaks e suas mansões silenciosas em cenário permanente de manifestações e debates. No meio desse furacão, o chefe da polícia de Houston, Leon Martins, ficou diante de uma decisão delicada. Sentado no próprio gabinete cercado de relatórios, Leon consultava constantemente os assessores jurídicos e os comandantes mais antigos, tentando enxergar além da política e entender qual era o melhor caminho para não destruir o pouco de credibilidade que restava à corporação. Proteger a tradição da força policial ou aceitar que era impossível manter silêncio sobre a responsabilidade direta de Kevin Walker na morte de Jackson. Leon sabia que a escolha certa era difícil, mas inevitável, e a pressão só aumentava, com os olhares do país inteiro esperando pela postura que ele tomaria em nome da justiça. Com a cidade fervendo por respostas e a pressão vindo de todos os lados, a equipe de investigação montada em Houston não teve tempo para hesitar. Os investigadores, acompanhados por peritos independentes, passaram a vasculhar cada detalhe do crime. Vídeos gravados por celulares, testemunhos de vizinhos e, principalmente, as imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas acabaram fornecendo provas cruciais. Ficou claro que Kevin Walker, apesar de suas tentativas de justificar a abordagem, agiu de maneira impulsiva e letal, sem qualquer sinal de ameaça real por parte de Jackson Oliveira. Os laudos técnicos demonstraram que a vítima não portava armas ou objetos suspeitos, apenas alguns documentos e as chaves do carro. A narrativa inicial de legítima defesa foi desmontada quase que na primeira semana. Os depoimentos colhidos, tanto de moradores quanto dos demais policiais presentes, mostraram que Kevin já havia se envolvido em outros episódios polêmicos, casos antigos de abuso de autoridade que tinham acabado sendo abafados ou ignorados até então. Agora, com os holofotes nacionais voltados para Houston, não havia mais espaço para omissões. O próprio chefe da polícia, Leon Martins, se viu obrigado a dar transparência total ao processo, expor relatórios internos e cooperar com as exigências tanto da Agência Nacional de Tecnologia quanto das entidades de defesa dos direitos civis. No Ministério Público, o promotor responsável pelo caso, Arthur Ray, reconheceu ali uma oportunidade única, não só de concretizar justiça para Jackson, mas também de deixar seu nome gravado na história do combate ao racismo institucional. Ele passou a dar entrevistas, sempre reforçando seu compromisso em buscar uma punição à altura do crime. Fez questão de tranquilizar a opinião pública, dizendo que a morte de Jackson Oliveira não terminaria em nota de rodapé, nem seria apenas mais um episódio entre tantos outros de violência policial. Foi então que, numa coletiva lotada de jornalistas, Arthur anunciou oficialmente o indiciamento de Kevin Walker por homicídio qualificado. Deixou claro que a pena máxima estava sob análise, dada a motivação discriminatória do ato e a reincidência do acusado em condutas autoritárias. O anúncio causou euforia nas ruas e trouxe alívio para familiares, amigos e colegas de Jackson. Ao mesmo tempo, espalhou na polícia um clima de temor e reflexão, pois deixava claro que o tempo da impunidade estava se esgotando. A notícia do indiciamento de Kevin Walker rapidamente se espalhou por todos os cantos do país, tomada por uma avalanche de reportagens especiais,
debates na televisão, discussões em podcasts e transmissões ao vivo nas redes sociais. Representantes políticos começaram a se pronunciar, desde vereadores locais até senadores federais, cada um tentando mostrar compromisso diante do clamor popular. As organizações civis ocuparam as ruas e as redes com campanhas que pediam não só justiça para Jackson Oliveira, mas também mudanças reais na legislação e nos treinamentos das forças policiais. Unidades militares e de segurança, geralmente discretas nesses momentos, divulgaram notas oficiais, demonstrando respeito à família de Jackson e reafirmando a importância do respeito aos direitos humanos em toda conduta policial. No centro de toda essa comoção estava Sofia Oliveira, a viúva de Jackson. Sofia era professora e, mesmo despedaçada pela perda, encontrou forças para aparecer em público. Ela não assumiu o papel de vítima resignada. Subiu ao palco de manifestações e concedeu entrevistas onde, com serenidade e voz firme, falava da importância de transformar a dor não em ódio, mas em luta por mudanças. Sofia relatava histórias de Jackson com simplicidade, mostrando a todos que ele era mais do que uma estatística. Era pai, marido, amigo e profissional admirado. Sua atitude, longe de ser só de tristeza, conquistou o país inteiro, emocionando até quem estava distante daquela realidade. O funeral de Jackson reuniu uma multidão em Houston, com filas que dobravam o quarteirão e um clima silencioso de respeito. A cerimônia ocorreu em uma grande igreja, lotada o tempo todo. Entre os presentes, destacavam-se nomes influentes da política, cientistas da Agência Nacional de Tecnologia, ativistas dos direitos civis, além de jornalistas e artistas conhecidos. O governador do Texas compareceu ao lado de deputados e representantes federais, sinalizando que aquele luto era compartilhado por toda a sociedade. O ambiente, apesar do pesar, foi marcado por discursos que buscavam unir as pessoas, em vez de separá-las ainda mais. Quando chegou sua vez de falar, Sofia emocionou até os mais céticos. Em poucas palavras, pediu que a morte de Jackson não fosse esquecida e que todos ali se comprometessem a lutar por um amanhã mais justo. Dessa vez, a voz da viúva ecoou para além dos muros do templo, ganhando força entre os jovens e abrindo espaço para um movimento coletivo. Assim, o luto de uma família virou bandeira de muitos, tornando a busca por justiça uma causa nacional. Com o passar das semanas, o julgamento de Kevin Walker passou a dominar todos os jornais e transmissões de rádio no Texas e em grande parte dos Estados Unidos. Cobertura ao vivo, painéis de discussão e até documentários improvisados tomaram conta do cenário midiático. Não era exagero dizer que o evento se transformou no acontecimento jurídico mais importante da década, refletindo discussões profundas sobre igualdade e justiça em todo o país. Pessoas de diferentes estados viajaram para Houston só para acompanhar de perto o que estava acontecendo dentro e fora do tribunal. O clima na cidade era estranho. Ao mesmo tempo que havia tensão, via-se também uma esperança tímida de que, dessa vez, algo significativo mudaria. O tribunal, que ficava numa das avenidas principais do centro de Houston, se viu completamente entomado. No lado de fora, manifestantes e apoiadores da família Oliveira se misturavam a policiais, representantes das Forças Armadas, advogados, parlamentares e, claro, uma verdadeira multidão de jornalistas. Nenhum detalhe escapava dos olhares atentos e das câmeras capazes de transmitir cada segundo para milhões de norte-americanos. Por dentro, apenas quem tinha autorização podia assistir à sessão, mas já era suficiente para sentir a responsabilidade daquele momento histórico. No banco dos réus, Kevin Walker evitava olhar para os presentes, enquanto seus advogados trocavam anotações e gestos nervosos.
O promotor Arthur Ray foi direto ao ponto. Com uma apresentação meticulosa, trouxe à tona todas as provas acumuladas. Durante a investigação, os vídeos das câmeras de segurança mostrando que Jackson Oliveira não representava ameaça alguma, os laudos técnicos que atestavam ele estar desarmado e os áudios nos quais Kevin utilizava frases abertamente preconceituosas. E não parou por aí. Convocou testemunhas-chave, incluindo antigos parceiros do acusado que, mesmo relutantes, admitiram já ter visto posturas agressivas em outras situações e se mostraram visivelmente abalados enquanto relatavam os fatos. Arthur destacou que o disparo fatal aconteceu no instante em que Jackson simplesmente pegava o celular do bolso e que Kevin agiu por puro preconceito e abuso de poder, não por medo legítimo. O silêncio no plenário era absoluto a cada novo elemento revelado. A cada depoimento, dava para perceber que ali não se julgava só Kevin Walker, mas também práticas e omissões antigas de todo um sistema. O julgamento avançava, com o país inteiro na expectativa, enquanto a família de Jackson assistia firme, sabendo que, finalmente, verdades estavam vindo à tona. Quando chegou o último dia do julgamento, todos já sabiam que o momento mais aguardado seria a fala de Sofia Oliveira diante do júri. O tribunal estava lotado e, mesmo assim, parecia que o tempo parava enquanto ela cruzava a sala em direção ao banco das testemunhas. Sofia respirou fundo antes de começar, mas ao abrir a boca, sua voz saiu firme. Sem chorar, preferiu contar sobre a vida que construiu ao lado de Jackson. Falou dos sonhos e dos medos, dos pequenos momentos diários, das mensagens trocadas ao longo de tantos anos de casamento e até do jeito que Jackson preparava café para os filhos nas manhãs de domingo. Ela dividiu com todos a alegria de ser companheira de alguém que acreditava num mundo melhor. Um homem que não aceitava injustiças e que tentava levar esperança para cada pessoa com quem cruzava. Sofia não falou em ódio, nem em vingança. Pediu justiça, mas deixou claro que não desejava que o ciclo de violência continuasse. Eu não quero outra família sentindo o que eu e meus filhos estamos sentindo hoje. Eu só quero que ninguém precise mais passar por isso, disse, olhando para todos os presentes. Seu apelo emocionou até mesmo alguns jurados que, apesar de acostumados a ouvir histórias tristes, se comoveram com a serenidade e força daquela mulher. Enquanto Sofia falava, repórteres digitavam freneticamente, tentando captar a essência do momento. O silêncio constrangedor era quebrado apenas pelo som abafado dos flashes das câmeras. Quem estava ali pôde sentir que não se tratava apenas de mais um caso criminal, mas de uma ferida aberta na sociedade americana. A defesa de Kevin Walker tentou reagir logo depois, levantando argumentos sobre a difícil rotina do policial, os riscos da profissão e aquela ideia de que, em situações de estresse, qualquer um poderia cometer um erro irreparável. Mas o peso das provas e o histórico do réu faziam qualquer justificativa parecer pequena. Não havia como ignorar que tudo tinha sido motivado por preconceito e que se tratava de um comportamento repetido. No rosto dos jurados já se via o desconforto e a indignação. A cada dia de testemunhos, a responsabilidade de fazer justiça ganhava mais força. Aos olhos de todos, tanto dentro quanto fora do tribunal, ficava claro. Naquele julgamento, estava em jogo muito mais do que apenas a vida de duas pessoas. A expectativa toma conta dos corredores do tribunal desde o começo da manhã, com familiares, jornalistas e curiosos acumulando-se pelos arredores. Foram dias de muita tensão, encontros noturnos do júri, trocas de ideias intensas e algumas lágrimas escondidas pelos cantos. Até mesmo quem acompanhava o caso de longe, pela televisão ou pelas redes sociais, sentia o peso desse desfecho que se aproximava.
Quando finalmente todos entram na sala e os jurados se posicionam, o silêncio quase dói nos ouvidos. A juíza pede que o veredito seja lido e o representante do júri, em voz segura, pronuncia: culpado por homicídio doloso, agravado por motivo de ódio racial. Na hora, a emoção despenca sobre todos. Advogados da acusação se abraçam, alguns suspirando de alívio depois de semanas tão intensas. A família de Jackson Oliveira começa a chorar. Sofia segura os filhos, emocionada, mas sem perder a compostura. Entre os manifestantes do lado de fora, aplausos e gritos de vitória ecoam pelos quarteirões. No banco dos réus, Kevin Walker permanece calado, o rosto pálido, provavelmente sentindo o peso de uma escolha que agora se volta contra ele como nunca imaginou. Jornalistas correm para transmitir a informação ao vivo. Rapidamente, canais de televisão divulgam a decisão, e nos Estados Unidos inteiro pipocam reações de incredulidade, alegria e, em alguns lugares, até protestos por parte de grupos ligados à defesa dos direitos dos policiais. De toda forma, todos entendem o quanto aquela decisão representa um marco para o país, um reconhecimento claro de que crimes movidos por racismo não passariam mais despercebidos ou subestimados pelo sistema de justiça. Agora, inicia-se a fase mais delicada, a dosimetria da pena. A sala do tribunal volta a ficar cheia de tensão. De um lado, o promotor Arthur Ray fala com firmeza. Defende a pena máxima e diz que a gravidade e reincidência de Kevin, junto ao peso histórico desse crime, exigem uma resposta dura. Do outro lado, o advogado de defesa implora por clemência, lembrando a difícil trajetória do acusado e os impactos de uma punição extrema na sua família. A juíza, ciente do olhar atento do país inteiro, reflete em silêncio. Ela sabe que qualquer que seja sua decisão, ficará registrada nos livros de história. Mas naquele ambiente pesado, é impossível não sentir que algo fundamental mudou e que os limites do tolerável acabaram de ser redesenhados de maneira definitiva para toda a sociedade americana. Sentados lado a lado, Sofia e seus filhos se mantêm em silêncio enquanto a juíza retoma a palavra, percebendo a expectativa quase palpável do país que assistia a tudo.